Começou. Pessoal, hoje a gente vai estudar energia no movimento harmônico simples. Então, o mesmo exemplo que a gente deu na aula passada, vamos supor um corpo com uma massa e uma mola. Então, ele vai ter a amplitude de movimento dele de menos a mais A, e ele vai ficar oscilando. Então, se a gente lembrar do primeiro ano, se a gente desprezar todas as forças dissipativas, atrito, resistência do ar, a energia mecânica ela se conserva, ou seja, tanto a energia final quanto a inicial vai ser a mesma, não vai ter perda de energia no sistema. Então, se a gente lembrar também que a energia cinética ela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, a gente pode montar um gráfico da energia cinética no movimento harmônico simples. Então, conforme o corpo a mola vem esticando até chegar na amplitude máxima mais a velocidade vem diminuindo. Aí quando ele chega na amplitude máxima, o corpo para retornar de novo até chegar na amplitude mínima, que é menos a. Então a velocidade diminui, depois vem aumentando, chega no máximo dela, depois vai diminuindo e vai ficando assim no nosso movimento harmônico. Então, quando ele está no menos A, no mais A, a velocidade vai ser zero, ela vai começar a aumentar. Quando ele chegar no ponto de equilíbrio, a velocidade vai ser máxima, depois ela vai começar a diminuir de novo. E depois ela vai voltar no movimento então. Então o nosso gráfico da energia cinética é assim, a energia cinética ela é máxima no nosso ponto de equilíbrio. Agora, se a gente pegar a expressão da energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Então, se a energia cinética ela é máxima, a energia potencial é mínima. Se a energia potencial é máxima, a energia cinética é mínima. Elas ficam se alternando. Quando a energia potencial se transforma em energia cinética, a energia cinética se transforma em energia potencial. Então, no ponto que a energia cinética é máxima, a energia potencial vai ser mínima. Então, como a energia potencial, no caso a energia potencial elástica, é a constante da mola vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2, quando a amplitude for máxima, a energia potencial vai ser máxima. Então, a gente substitui a amplitude por A aqui. Então, a energia potencial é máxima nos extremos, ou seja, nas amplitudes máximas. E a energia mecânica, como ela se conserva, ela vai ser uma constante. Como que a gente sabe que ela é kx² sobre 2? Porque quando a energia cinética for zero, ou seja, aqui e ali, a gente considera que a gente só vai ter energia potencial. E como a energia potencial é kx² sobre 2, então nossa energia mecânica é kx² sobre 2. Então, pessoal, agora a gente vai ver como que a gente calcula o período de oscilação, tanto de um corpo com massa mola, quanto de um pêndulo simples. Num corpo massa mola, a gente vai ter no nosso movimento harmônico as amplitudes mais A e menos A, e a única, desprezando as forças dissipativas, a única força agindo sobre o corpo é a força elástica. Então a nossa força resultante é a força elástica. Como a força resultante, segundo a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, e a força elástica é kx² sobre 2, e a gente, lembrar da última aula que a gente considerou a aceleração como ômega ao quadrado, que é a aceleração, que é a velocidade angular, vezes o x, e o nosso ômega é 2π sobre t, que é uma volta completa dividida pelo período. Então a nossa aceleração, se a gente substitui esse 2π sobre t aqui, vai ficar 2π sobre t, tudo elevado ao quadrado vezes x. Então a gente joga na primeira equação lá que a gente tinha feito. Massa vezes a aceleração, ou seja, 2π sobre t ao quadrado vezes x, é igual a kx² sobre 2. Então a gente acha que o período de um corpo massa-mola oscilando é 2π raiz de mk, ou seja, a única dependência no movimento de massa-mola é a massa do corpo e a constante. Então, independe do plano que a gente está, pode ser na horizontal, na vertical, não depende do plano, depende só da massa e da constante da mola. Agora do pêndulo simples. O pêndulo simples,
se a gente considerar um pêndulo fazendo um movimento harmônico simples, claro que para isso a gente precisa considerar uma amplitude pequena de oscilação, porque senão ele vai ficar um arco de circunferência. E a gente não quer, a gente quer um movimento em linha reta. Então a gente precisa de um ângulo pequeno de oscilação, ou seja, esse alfa aqui. Então, se o pêndulo está se movimentando nessa linha horizontal aqui, a gente vai ter o que? A tração do cabo, a gente vai ter o pêndulo, o peso do pêndulo, e a tração, como ela não está na mesma direção e sentido do peso, a gente decompõe ela em tração em Y e tração em X. A tração em Y é a tração cosseno e a tração em X é a tração seno. Então, se a gente divide a tração em X pela tração em Y, a gente tem a tração seno de alfa sobre tração cosseno de alfa. Seno sobre cosseno, tangente. Então, como Tx é a força que está atuando sobre o corpo na horizontal e Ty é o peso, então a tangente de alfa é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a força é massa vezes aceleração e o peso é massa vezes gravidade. Então a nossa aceleração ela é g tangente de alfa. Como o ângulo de oscilação é pequeno, a gente pode considerar tangente de alfa igual a seno de alfa. Então, o seno de alfa, se a gente olhar no nosso triângulo que a gente formou aqui, ela é x, ou seja, a amplitude do movimento sobre L, o comprimento do fio do pêndulo. Então, a nossa aceleração também, pegando lá de cima, é 2π sobre t, ou seja, o ômega ao quadrado, vezes x. Então, jogando na fórmula aqui de cima de novo, a gente vai ter 2π sobre o período elevado ao quadrado, vezes x, é igual a x sobre L vezes g, que é o nosso seno de alfa aqui. E é dessa equação que a gente tirou aqui, ó. A gente colocou o A, isso daqui, g tangente de alfa, então a gente x sobre L vezes g. Então a gente achou que o nosso período de oscilação de um pêndulo simples é 2π raiz de L sobre g. Ou seja, num pêndulo simples com pequenas oscilações, a única coisa que vai interferir no movimento é g, ou seja, a gravidade do lugar que a gente está, e o comprimento do pêndulo, do fio do pêndulo. Então, se a gente olhar, lembra que nos relógios antigos a gente tinha aquele pêndulo que ficava oscilando para marcar a hora? Então, um grande problema daquele pêndulo é que, se a gente lembrar do começo do ano, todos os corpos que têm comprimento, dependendo da temperatura, ele pode sofrer tanto ele pode contrair, quanto ele pode dilatar. Então, se a gente interfere no comprimento do pêndulo, a gente pode tanto atrasar o pêndulo, quanto adiantar. Então o relógio começa a ter oscilações de hora. Porque se a gente aumenta o comprimento do pêndulo, a gente vai aumentar o período. Se a gente aumenta o período, o relógio vai ficar atrasado. E se a gente diminui o comprimento do pêndulo, a gente diminui o período, então o relógio vai ficar adiantado. Então esse é o grande problema daqueles relógios que ficavam oscilando o pêndulo embaixo. Então, para a gente resolver isso, ou a gente aumenta o comprimento do pêndulo ou diminui. Mas ele é muito suscetível à temperatura do ambiente que a gente está. Pessoal, tudo bem?